Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos conversar um pouquinho. Ia falar sobre o Dia das Mães, né? A Vânia já falou sobre isso hoje. A Vânia Amor falou sobre o Dia das Mães, muito bem colocado. Então, feliz Dia das Mães para quem ainda vai ouvir hoje. Se você está ouvindo outro dia, estou gravando hoje no Dia das Mães de 2023, né? Então, vou abranger outros assuntos aqui, né? Mas hoje eu fiquei muito reflexivo, né? Pensando demais sobre muita coisa. De repente alguém te fala assim, olha, continue seguindo Deus, Jesus Cristo, né? Já falei aqui que muita gente, muitas pessoas, eles saem da igreja, não quer dizer que abandona Deus, Jesus Cristo, na sua maneira de seguir, né? Mas também tem aquele negócio, né? Quem é membro da igreja e vê você sair da igreja por qualquer outro motivo, a história da igreja, ou você viveu algumas coisas que não foram boas lá, muitos até falam assim, se você acredita em Deus e Jesus Cristo, não estando na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, então você está seguindo Deus e Jesus Cristo da maneira errada. É uma das coisas que eu já ouvi também. É complicado, sabe? Lógico, muita gente sai da igreja, pode ser o que for, ateu, ou ir para outra igreja, uma igreja evangélica, ou não seguir mais nada, sei lá. Mas é aquela coisa, né? Poxa, é complicado porque membros me ouvem aqui, sei lá onde chega esse podcast, sei lá onde chega em muito lugar. Mas eu penso muito, sabe? Porque às vezes os membros ouvem aqui, poxa, o que esse cara tá falando da igreja? Fica com raiva, né? Quando eu falo aqui, às vezes parece que eu tô alterado, é porque o assunto ele traz emoções. E nunca, queria tanto que os membros que me ouvem aqui replicassem o que eu vou falar agora, mas eles pegam outras coisas para falar, né? Mas se você é membro da igreja que tá me ouvindo aqui, quer passar alguma coisa do que eu falo aqui para frente, deixa eu falar para você o que um cara de um podcast falou. Fala isso que eu tô falando agora. Eu não falo de membros, eu falo minhas percepções pessoais e a história da igreja. É um podcast de opinião. E eu não entendo porque isso dói em pessoas por ouvir. Por exemplo, é um membro da igreja que me ouve. Dói para ele ouvir. Não seria muito fácil ele apertar um botãozinho no celular onde ele estiver ouvindo? Olha o cachorrinho que me acompanha sempre aqui. Não seria fácil para um membro da igreja que me ouve aqui, que não gosta, só simplesmente mudar o que ele está ouvindo? Tem podcasts que falam o que você quer ouvir da igreja. Tá, vou deixar os cachorrinhos de fundo aí, tá? Então, não tem mesmo, de verdade, pessoas que falam a respeito do que muito membro firme da igreja... Eu ia atrás de materiais, né? É que na minha época, quando eu fui infância, adolescência, ainda não tinha internet rodando e tal, então não tinha os lugares, mas eu queria procurar coisas que pessoas falassem bem da igreja. E o ruim disso tudo é pensar que aqui é falar mal da igreja. Me dói isso aí, porque é uma interpretação errada. Eu volto a falar, eu fiquei quase 4 décadas na igreja. Você acha que eu queria um dia acordei e falei assim, hoje eu saio da igreja e começo a falar mal dela? Vocês pensam que aconteceu isso? Quem pensa que aconteceu isso? Se pensa, isso está errado. Eu não queria. Eu queria que a história que eu estudei da igreja, fora dos canais oficiais, historiadores, pessoas de faculdades, eu queria que essas pessoas que eu conversasse confirmassem o que eu aprendi na igreja mormon. Porque se eu seguir já quase 4 décadas lá dentro, é porque eu queria continuar o resto da minha vida lá. Já falei isso aí esses dias. Então aqui eu falo das minhas reflexões, que hoje eu penso assim, poxa, poderia ter aprendido lá dentro, não me ensinaram. Então eu falo para as pessoas que querem ouvir. Sabe quem que quer ouvir aqui? As pessoas que estão pesquisando a igreja, as pessoas que saíram da igreja e se sentem um peixe fora d'água, que é um processo normal, as pessoas que já passaram por essa fase, mas querem ouvir alguém que passou experiências como as delas. É para isso. Aí membros da igreja me ouvem aqui, poxa, vai replicar errado para outras pessoas. Olha o cara atacando, sei que tem e tal. Se você me conhece pessoalmente, é uma coisa que eu queria que quem me conhece pessoalmente e está firme na igreja, replicasse. Tá? Mas lógico, às vezes vai querer replicar outra coisa do que ele entendeu.
Mas posso falar uma coisa para você que é membro da igreja firme e me conhece pessoalmente? Eu vou dar um recadinho para você agora. Quilos e quilos de experiências e percepções que eu trago aqui são as minhas percepções. Não dizem nada a respeito de vocês que me conhecem, por exemplo, tá? É minhas percepções. Isso que eu tô falando agora, você poderia passar para frente. Ó, ele falou lá que quando ele fala as percepções só dele e não quer dizer ninguém que tá em volta dele, porque é verdade. Nunca mencionei um nome. Porque as minhas percepções, quando eu conto experiência. Às vezes eu falo a história da igreja, aí falo de Joseph Smith, Brigham Young, um monte de coisa, que é notícias da igreja, a multa que ela recebeu, ela como corporação empresarial, né? Ela é uma empresa. Falo sobre essas coisas. Aí um membro da igreja, não sei o que fazem, se um fala com o outro, quer fazer complô, não sei. Tudo que eu espero é que se te machuca as coisas aqui, que nem é para te atacar, mas às vezes só dói para você, porque talvez você é sensível a determinados assuntos quando fala da igreja, procure outro lugar para ouvir. Aqui é para... Nossa, eu vou ter que falar de novo, mas vou falar. Aqui é para as pessoas que precisam ouvir isso. É simples de tudo, sabe? É isso que eu espero, de verdade. Espero que os membros da igreja que me ouvem aqui entendam isso. Aí às vezes eu falo uma experiência de líder e tal, mas não falo o nome. Às vezes eu mudo, né, a história um pouco de personagem assim, eu estava em determinado local, ou onde eu... Até para poder misturar as coisas, porque eu não identifico, não falo de ninguém, falo do que eu presenciei, ouvi, às vezes eu mudo um pouquinho o cenário ali, né? Porque é isso aí que a gente faz. Porque o que interessa é o teor do que as pessoas estão ouvindo. Trazer as experiências reais que doem, que machucam, ou que machucaram, porque muita gente saiu da igreja porque tiveram experiências que também doem, machucam, essas coisas todas. Olha que legal elas sentirem assim, olha, tem alguém que fala ali naquele podcast que passou por coisas semelhantes. Não sou, né? Não é somente eu que dói, que doeu. É para isso que serve esse podcast, pessoal. Entende? É importante isso. Às vezes você tem também família dentro da igreja e não tá mais indo na igreja. Você sofre às vezes um pouco com isso. É um processo, né? É complicado mesmo. Um dia falaram assim, mas por que uma pessoa sairia da igreja só porque descobriu a verdade da história e sai, depois tem problema com amigos, com família? Pô, ela preferiu a verdade, cara. A verdade é sempre a melhor opção. Ela é sempre a melhor opção. Mas é isso. Às vezes vocês perceberam que esses episódios eu estou focando bastante em mensagens para membros que me ouvem aqui? Porque muitos pensam um monte de coisa. Ele falou de líder. Cara, eu falei uma experiência, muitas das vezes, que machucou pessoas. Mas não falei nome, às vezes eu mudo a unidade, mudo o cenário ali, porque tudo omitindo. Mas a história eu conto. Eu preciso falar isso. O anonimato de personagem sempre existirá nesse podcast. É interessante, né? Eu fico imaginando as pessoas ouvindo e falando assim, ele tá falando... Já ouvi isso, né? Ele tá falando de membros. Cara, você consegue me dar um nome, pelo menos? Falei esses dias, né, pra vocês, que um ano e meio atrás, alguém mandou uma mensagem no Instagram. Você fala o nome de tal. Não sei se ele colocou os nomes lá. Eu falei, cara, só me passa o episódio que eu falei esses nomes aí, né? Aí eu acabo com esse projeto na hora. Faz um ano e meio que a pessoa tá pra me mandar. Ela falou, vou te mandar assim, até hoje. Porque não tem. É um lugar de opinião, pessoal. Se você está na igreja e me conhece pessoalmente, você tem a sua opinião a respeito. Respeito todo mundo que eu conheci na igreja. Sabia? Eu respeito todo mundo que eu conheci na igreja. Às vezes tem algumas histórias que eu trago para cá e às vezes não envolve nenhuma dessas pessoas. Ficam tranquilos. Você que me conhece na igreja, que foi líder, que não sei o que tem. Quando eu trago alguns episódios aqui, é o que eu falei. É um anonimato, ninguém sabe. Às vezes eu mudo a unidade, mudo a época, né, para falar aqui, porque eu quero que as pessoas se concentrem no que aconteceu. E sempre vai ser preservado, ninguém nunca nem vai ouvir, sabe, nomes aqui, porque não acontece, né? É só opiniões, pessoal. Você, membro da igreja, que às vezes me vê na rua e vira a cara, poxa,
é super seu direito, porque provavelmente você não gosta do que eu falo, mas não tem nada a ver sobre você. Às vezes você é meu grande amigo e continua, né? Só não falamos mais. Mas essa é a minha opinião. E não queria que você se estressasse simplesmente por eu acreditar hoje diferente de você em uma coisa. Ok? Ah, mas quando você fala disso. Cara, eu falo disso, porque aqui é um canal de opinião. Um podcast de opinião, tá? E nem aconteceu esses dias e ameaçaram. Pô, aí já passou de todos os limites, não é verdade? Tem limites que devem ser. Pô, peraí, existe parâmetros ali que a gente não deve ultrapassar. Um cara fala na internet as suas percepções, nunca menciona um nome e alguém vai querer te ameaçar na rua, não é verdade, né? Não tá incoerente isso? É interessante falar essas coisas porque é hora que a gente tem que falar, dar recados, né? E esse aqui é um grande recado. Se você é um líder grande que tá me ouvindo aqui, você sabe como que funciona a corporação Mormon. Você sabe disso. Ah, não sei. Pô, eu não acredito que você, um líder grande, não sabe. Então eu venho deixar minhas percepções sobre isso. Sabe quem tem aqui na internet? Que somos um grande time, como a própria Vânia Moore falou, eu, do Mormov, a Vânia Moore, que ela conta histórias, ela fala da história da igreja, ela fala de muita coisa. Tem o Mormonismo Sem Censura, né, do meu amigo Marcelo. Tem o canal Minha História no Mormonismo, né, do advogado, meu amigo Tom. Fala histórias, percepções, ele traz matérias, ele comenta, né, com comentários muito certeiros. Tem a Vera, que ela também falou até de uma ameaça que ela recebeu também. Fala da história dela, fala de um monte de coisa da igreja Mormon. Sempre as percepções. Pode ver, essas pessoas não trazem nomes, nada, são só percepções, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver, tem a Silvinha com seu podcast, tem a Laís, que faz tempo que ela não posta nada, mas bem significativas coisas que ela já falou, talvez ela pegue um dia para fazer também uma postagem. Tem algumas pessoas que fazem blogs e tem páginas, tá? Desculpa eu não saber o nome das pessoas, porque minha mente às vezes é péssima. Tem o Isaac, né? Às vezes fala com a gente aqui. Ixi, tem tanta gente, né? Verdade. Perdão se eu pulei algum nome, tá? Mas eu sei que às vezes você tem conteúdo aqui na internet, né? E faz parte desse grande todo. Mas nós somos um time. Ninguém quer chegar aqui e falar assim, deixa eu atacar a igreja, falar mal da igreja e falar de membros. Nunca foi. É que eu falo as minhas percepções. Por exemplo, se eu venho aqui e falo a verdadeira história que eu aprendi de Joseph Smith, várias versões da primeira visão, que ele criou um banco e deu calote, a poligamia com moças de 14 anos até mulheres casadas, entre um monte de coisa. Se eu venho e falo isso aí, não é uma constatação, aí eu deixo um monte de material na descrição do YouTube. Você já deu uma lida em uns materiais lá? Aí eu pergunto, falar essas constatações é falar mal da igreja? É atacar? Como que fala? Então eu sei dessas coisas, eu fico quieto, não ponho minha opinião. Aí talvez é isso que você deve pensar. Ah, pode existir sim o que você falou, mas não fala. Talvez é isso que você pense. Eu tenho o direito de deixar minhas opiniões. Tá? É a liberdade de expressão. Sem falar nomes. Então como que você vai querer cercear alguém que está falando as percepções? E de uma corporação multibilionária que é a Igreja Mormon. Pronto. Não é verdade? Então atacar a igreja, cara, é falar as percepções. É que às vezes eu venho e falo isso aqui, aí as pessoas se dão, poxa, tá falando de Joseph Smith que eu gosto tanto. Por isso que tem públicos que querem ouvir essas coisas e tem outras pessoas que não gostam do que a gente fala. Por isso que eu sempre deixo claro, mais uma vez, tá? Vou falar. Se te dói o que eu te falo aqui, talvez não é pra você esse podcast. Até você que é membro da igreja e me conhece pessoalmente, não sei porquê, cria um monte de coisa, porque eu tô falando aqui sempre genericamente, mas talvez se te dói, meu grande amigo e amiga, não fique aqui, então, ouça outra coisa, tem um monte de canal ou podcast que fala super o que você quer ouvir. É que tem outras pessoas, só pra você saber, muitos, já viu os comentários no YouTube, por exemplo, dos podcasts aqui? As pessoas que comentam, contam suas histórias, que sentem acolhidas porque a gente fala, é essas pessoas que tem que ouvir aqui o podcast. Talvez não você, tá? Com todo respeito, mas talvez não é pra você. Se dói, machuca você, não é verdade? É complicado.
tem que parar essas coisas, sabe? De as pessoas interpretar do jeito que elas querem. Você ouve sobre política de um partido, por exemplo, de que você não gosta. Se você não gosta do que a pessoa está falando, você muda e vai ouvir as coisas que as pessoas outros que vão falar a favor do seu partido. Não é verdade? Não é assim que funciona? Ah, mas eu gosto de pessoas que falam de rock and roll. Ah, mas estou ouvindo uns canais aí, umas músicas de pagode que eu não gosto, pessoas que gostam de pagode. Caramba, só muda e vai ouvir as pessoas que ouvem rock, que falam de rock. Agora, eu vou ficar bravo com as pessoas. Eu vou ouvir um canal no YouTube, por exemplo, vou dar um exemplo aqui besta, né? Vou ouvir um canal no YouTube de pessoas, de um sambista, falando que ele odeia o rock e fala mal de um monte de banda. Porque ele fala a história do Axl, que o Axl era drogado. Eu gosto da banda do Axl, Guns, né? Mas aí eu ouço alguém falar, e quando eu ver esse pagodeiro na rua que falou, oh, agora você vai ver, você falou mal do... Caramba, cara, não é assim que funciona, ele tá dando a opinião dele. É o que ele constatou. Membro da igreja, firme, com a recomendação no bolso, membro da igreja que me conhece, aqui não é nada sobre você, nunca foi. É experiências, eu falei, às vezes eu venho falar que o bispo falou isso para alguém, olha que só, como é que pode essa situação, nunca mencionando o nome, às vezes eu tô ali, quando eu vou contar, muda um pouco o cenário, o local, a época, a minha colocação na história para poder ficar bem abstrato, não tem nada a ver sobre você. Queria tanto que você entendesse isso. Sério mesmo, você mesmo da igreja, que me conhece ou não, queria tanto que você entendesse isso que eu tô falando. Não falo mesmo, não falo mal de membros. Minhas percepções. Agora, eu vou contar, por exemplo, um líder que falou para uma irmã, irmã, ela chegou com quadros quase de depressão severa no bispado, pedindo ajuda. Ele falou, não, irmã, canta aí nos Em Pensamento essa semana que vai melhorar. Pô, ela foi parar no hospital. O que você quer que eu falo de um conselho desse? Então, por exemplo, isso aconteceu. Mas não falei quem é o bispo. Não falei a unidade. Tá? Não sei nem se é bispo, porque às vezes eu misturo na história. Mas foi um líder que era responsável por uma irmã e estava entrevistando ela e falou isso para ela. Não foi totalmente errado, não tinha que falar para ela procurar um profissional. Né? Ele, com o manto que ele tinha, curou ela para ela cantando os hinos do pensamento? Não, piorou. Aí, contar isso aí, às vezes dá um negócio na gente, não dá? Pô, o que ele fez, o conselho errado, era pra procurar um profissional, esse é o único conselho que ele tinha que falar. Aí eu venho assim, o cara é crápula, como é que vai dar o cara é um crápula por falar isso, aí xingou de crápula. Pô, mas você viu o que ele fez? E você viu que eu não falei nome, ninguém sabe? Poxa, é só isso, é minhas percepções. É isso o mais importante, tá? Fica aí, então, nosso episódio de hoje. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.